Boa noite a todas, todos. Muito prazer que a gente vai iniciar o bate-papo sobre a exposição Cultura e o Grupo, com os curador e curadora da mostra, Oliveira Quevedo e Eliane Espada. Vai ser mais um bate-papo com perguntas e a gente gostaria, claro, que tivesse a participação de vocês, para que fique mais dinâmico. Eu queria só rapidamente situar o motivo dessa exposição acontecer nesse momento. Como acho que todos sabem, o MAN de São Paulo foi palco em 1952 dessa mostra histórica, que teve o lançamento aí do manifesto do Grupo Ruptura, tão fundamental para o desenvolvimento da arte construtiva e da abstração nos anos 50, e que depois vai gerar polêmicas a partir do contato com os cariocas, com o neoconcretismo, todo o debate que sai dali, um momento muito rico da cultura brasileira e do momento cultural ali, logo em seguida do lançamento da Bienal, um ano antes, e toda a relação com Max Bill. E a gente está, nesse momento, de algum modo, aproveitando essa efeméride dos 70 anos do lançamento do manifesto. A gente viu, ao longo desse ano, muitas citações da Semana de Arte Moderna, que também tem comemora aí esse centenário. O momento da arte moderna, que tem muito a ver com a própria criação do museu, com o MAN, ele abre em 1948 com a exposição chamada do figurativismo ao abstracionismo, e ele está muito dentro do debate sobre arte abstrata, e ele é uma instituição fundamental para a introdução, para a discussão, para a reflexão, para a formação sobre arte abstrata. E acho que essa mostra não tem como objetivo retirar o protagonismo da Semana de Arte Moderna 22, mas o MAN, em 21, fez exposições que contribuíram para pensar esse legado da Semana de Arte Moderna, antecipando ali as discussões a partir de duas grandes mostras, uma curada pela Maria-Alice Millier, Camila Gomes de Graça, e outra pela Araci Amaral e Regina Teixeira de Barros, chamada Moderno Onde, Moderno Quando. Então, como a gente havia antecipado as discussões do centenário da Semana 22 e 21, a gente preferiu que em 22 tratássemos desse outro momento, e foi interessante que essa exposição coincidiu em grande parte com a mostra do Sansão Flexor, também teve uma participação importante com a Ateliê Abstração nos anos 50, embora ele não tenha sido do grupo Ruptura, mas de algum modo a sua presença nas artes de São Paulo foi importante na formação de muitos artistas que foram para a abstração tanto geométrica como abstrações mais líricas. Então, essa exposição ela se coloca nesse momento também de reflexão sobre esse legado, e ao mesmo tempo a gente tentou convidar artistas contemporâneos que pudessem de algum modo atualizar, ampliar, refletir sobre esse legado, entre eles o Márcio Galan, que está com o projeto Parede aqui do lado, que não que seja uma coisa tão direta, mas acho que o trabalho dele pode ser pensado também a partir disso, não que seja apenas a partir disso, mas também, acho que muito a partir do momento que vivemos, da situação de emergência que vivemos, de todo esses tempos em que museus têm sido queimados, têm sido dizimados, em que a Amazônia, o Pantanal estão sendo queimados também. Acho que essa emergência pode ser vista também sobre outros aspectos, mas também sobre o aspecto de uma herança de uma pintura construtiva, concretista, que acho que o Marx herda.
E acho que a Eleonora de Barros, né, de algum modo, também tem algo dessa herança, não só por uma questão familiar, né, por ser filha de Geraldo de Barros, mas porque o seu trabalho se aproxima, né, das discussões da poesia concreta, e a intervenção que ela fez aqui em relação à Sala de Vidro, retromemória, em que há um poema em que ela fica, né, se referindo muito às questões do verbo visual, né, James Joyce, todas as referências da arte concreta. Eu acho que isso também é um modo de reverberar certa presença, né, de um legado da arte concreta que está muito no design, acho que o design do catálogo dialoga muito com isso. A gente pode conversar um pouco sobre isso, né, daqui a pouco. E está muito no legado da poesia, da música popular brasileira, da pintura contemporânea, ou parte da pintura contemporânea. Acho que essa exposição, embora ela tenha um quê de uma exposição histórica, ela nos ajuda muito a compreender o presente também, né? Talvez a gente pudesse começar a passar a palavra para os curadores, talvez fazerem comentários sobre a relevância, né, de olharmos 70 anos depois essa mostra, e como que ela pode contribuir, né, para que a gente reveja esse passado. E acho que o esforço de vocês todos, desde o início, né, a Elo e o Yuri, estão muito preocupados em fazer uma exposição que, de fato, contribuísse, né, para a visibilidade dessa exposição de um modo que não fosse apenas mais do mesmo, né? Vocês fizeram uma pesquisa enorme, né? Visitaram muitas obras, muitas coleções, e tentaram trazer obras não tão conhecidas, não tão expostas, né? Especialmente daqueles artistas que não são, né, os mais, né, os mais presentes, por conta também, né, de terem tido uma obra mais vasta, né? E aí eu gostaria de ouvi-la em relação, né, a como que essa exposição pode ser encarada, tendo em vista o nosso momento presente. Boa noite a todas, todos. Um prazer vê-los aqui. Muito obrigada, né, por virem até aqui conversar com a gente hoje. Bom, estou super feliz. A gente acabou de ver o catálogo. Acho que ficou, assim, muito legal ver impresso. Achei ele uma gracinha. Acho que ele está muito, assim, representando a exposição, sabe? Bom, para mim, assim, eu acho que uma questão bastante importante ao fazer essa exposição, acho que a gente conversou muito sobre uma coisa que, assim, existe já uma historiografia, né, sobre a arte concreta no Brasil. A gente sabe que nos últimos 20 anos a arte concreta e neoconcreta ganhou um espaço, né, internacional, tanto acadêmico como em museus fora do Brasil, em coleções fora do Brasil, né? E isso tudo tem a ver com um debate mais amplo sobre internacional, sobre uma vontade desses museus do Hemisfério Norte, né, de revisar suas narrativas sobre arte moderna, já que a gente sabe que a gente vai visitar museus no Canadá, nos Estados Unidos, em países europeus, a gente quase sempre vê a mesma história, né? E há um esforço muito grande desses museus de olhar para outras narrativas e a arte construtiva, né, essa tradição da arte construtiva na América Latina, que é algo muito singular, né, no momento do pós-guerra, acabou, e muito rico, né, porque tem artistas realmente fabulosos, ganhou um espaço, um debate historiográfico internacional. Então, a gente tem muitos pesquisadores, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, olhando para a arte brasileira do período. Exposições e livros e releituras, enfim. Então, esse assunto, ele virou uma pauta da historiografia da arte fora do Brasil também.
E a gente aqui no Brasil, eu acho que nos últimos 20 anos as coisas, os textos, né, as teorias, avançaram mais fora do que aqui. Eu acho que a gente já tinha avançado muito, toda a pesquisa fora do Brasil foi feita a partir de pesquisas muito importantes feitas no Brasil, né? Quero citar aqui a professora Ana Maria Beluso, que já tinha feito um texto importante sobre o grupo Ruptura, depois a Regina Cintrão, que fez há 20 anos atrás exatamente a primeira exposição sobre o grupo Ruptura. Mas, assim, queria demarcar muito que é muito diferente fazer uma exposição do grupo Ruptura hoje e ter feito há 20 anos atrás, né? É completamente diferente. Então, acho que o resultado dessa exposição e desse catálogo, ela é também uma consequência, né, desses 20 anos de novos estudos. E eu acho que o que a gente tentou fazer e que é possível mais... Acho que algumas coisas não são mais possíveis, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, as coleções brasileiras com obras desses artistas, elas eram mais ricas. Nesses 20 anos, muitas coisas foram para fora do Brasil. Então, por exemplo, a gente já não consegue mais... Muitas coisas que a gente queria trazer já não era mais possível, porque você tem coleções, né? Tipo o Museu de Houston, que levou a coleção Adolfo Lerner, e esses artistas estão em museus fora, Patrícia Cisneros, obras importantíssimas que a gente sabe que estiveram presentes na exposição de 52 e que hoje já complica muito trazer para cá, por questões financeiras e tudo mais. Agora, isso é um aspecto. Por outro lado, a gente não precisou, a gente contou a história, mas a gente pôde olhar para a história a partir daquilo que a gente sentiu que era necessário, né? E aí eu quero, talvez, assinalar 2 aspectos. Um deles é a gente ter conseguido trabalhar com as famílias, né? Que a gente tem a Renata Haar, que foi uma ponte super importante para a família, né? Do Leopoldo Haar. A Renata é neta do Leopoldo Haar. É um artista que faleceu muito precocemente, em 54, que a gente conhece ainda muito pouco, enfim. Foram anos de conversas até a gente poder se aproximar da família e a gente pôde trazer coisas que são bem pouco conhecidas, né? E que nutrem muito o debate, por exemplo, aproximando o Grupo Ruptura das ações do IAC, do Instituto de Arte Contemporânea, que aconteceu, que foi fundado pelo MASP em 52, então, em 51, desculpa. Então, assim, eu acho que isso, e também tentar... A gente sempre vê, né? Acho que a historiografia até aqui, ela fala muito assim, o Grupo Ruptura como se fosse uma coisa coesa, que fosse coeso de 52 até o final, até 59. E o que a gente tentou mostrar aqui, os textos falam disso, é que a história do grupo é muito dinâmica. A composição original da exposição de 52, ela nunca mais se repetiu. A gente tem o Anatol Vladislau, que depois foi fazer um tipo, se aproximou de uma arte, de um expressionismo abstrato. A gente teve o falecimento do Leopoldo Haar, a gente teve o Maurício Nogueira Lima, que se aproximou, o Casimir Feyer, que é uma outra figura também que há pouca, precisa, né, ser mais estudado, que há pouca bibliografia. Ele continuou participando do movimento, mas as obras dele, a maior parte, se perderam, e ele depois emigrou para a Europa e se tornou, enfim, um químico. Ele fez mais carreira como químico industrial. Então, assim, as questões que estão no manifesto, elas não estão ainda totalmente maduras nas obras, sabe? E isso, parece que essas obras, que o manifesto, ele vai que a produção artística dos artistas, ela vai amadurecendo ao longo dos anos 50.
E aí agrega, né, artistas como a Judith Lawan, o Maurício Nogueira Lima, que eu já citei, e o Irmelino Fleming. Então, assim, a nossa intenção é olhar um pouco com uma lupa para essa história, para que a gente comece a ver esses meandros, né, para que a gente comece a ver as diferenças entre esses momentos históricos. Né? É muito diferente falar do Grupo Ruptura em 1952, nesse primeiro impulso, e talvez a gente percebe na produção dos artistas que eles não estão totalmente coerentes com o que está escrito no manifesto, mas talvez ali naquele momento fosse e manifestos são assim, né? Não é para a gente ler ao pé da letra, eles têm uma circunstância. Então ali era importante abraçar aquelas ideias mais do que como um ato político ali em defesa do abstracionismo, mas isso não quer dizer que todos eles concordassem com exatamente tudo que tivesse escrito ali, né? E aí depois, ao longo dos anos 50 também, eles vão cada um ganhando, enfim, criando seus caminhos. Eu acho que, para mim, assim, organizar a exposição é um aprendizado de poder adensar um pouco mais o nosso conhecimento e perceber onde que eles conversam e onde que eles se afastam. A gente sabe da proeminência intelectual e provavelmente na escrita do manifesto do Valdemar Cordeiro, mas quando a gente vai olhar com um pouco mais de perto cada um deles, a gente vai vendo que eles estão fazendo escolhas muito diferentes do Cordeiro também. E eu espero que a exposição e o catálogo tenha dado um passo nesse sentido, assim, para a gente poder notar que essa história é muito mais rica e muito mais cheia de percalços e idas e vindas e dúvidas, incoerências e coerências do que, né, falar do Grupo Ruptura como algo, enfim, que tomou conta de toda a década de 50. Não é o mesmo Grupo Ruptura sempre, né? Acho que é por aí. Boa noite. Não, queria enfatizar isso que a Elo falou. Queria enfatizar isso que a Elo falou, que acho que tem uma diferença mesmo de fazer uma exposição como essa hoje, por causa de como essas obras ganharam uma importância no meio internacional, né? E como muitas das obras dos artistas, as que estavam na exposição original e a exposição que estavam depois na exposição da Rejane Cintrão lá no Maria Antônia, não estão mais entre nós aqui no Brasil e são de muito difícil acesso. Isso, por um lado, foi uma dificuldade inicial da curadoria, né? A gente ficou se debatendo com isso por muito tempo, mas também fez com que a gente conseguisse um conjunto de obras que era muito pouco visto, né? E até dos artistas mais estudados, por exemplo, como o Valdemar Cordeiro, a gente tem uma obra aqui que não era vista desde os anos 80, então, que é a exposição justamente da professora Ana Maria Beluso. Então, isso fez com que a exposição ficasse com fosse fiel, né, ao que estava acontecendo em cada época no grupo, mas também tem traz novidade para o público, né? Não é uma exposição histórica como ela sempre foi feita, na verdade, é uma exposição que tem algo de ineditivo. E aí foi uma felicidade quando a gente começou a ver as obras. A gente foi em 60 coleções, viu cerca de mais de 200 obras, e para fazer essa seleção que aqui acho que tem 70, né? E quando a gente começou a ver essa seleção, quando a gente começou a colocar essas obras no tempo, organizar a cronologia, a gente percebeu que ao longo dos anos 50, de fato, tem isso que Elo falou, que é um amadurecimento do que está escrito no manifesto, né? Ao mesmo tempo que o abandono de algumas questões mais que pareceram por um ou por outro mais laterais naquele texto, né? Então a gente teve
foi bastante importante ver as obras de cada um deles divididas nessa cronologia, pensar elas nesse tempo, porque isso foi, de certa forma, desenhando o grupo, né? Eu acho que isso que é bem interessante, ver como eles são um grupo, não só pelos documentos, não só pelos depoimentos em que eles afirmaram isso, mas pelo debate que acontece entre esses artistas nas obras, né? E como essas obras reverberam questões e vão amadurecendo questões de uma para outra. Então esse foi um partido da organização da exposição. Às vezes a gente junta obras de épocas um pouquinho diferentes, né? Não é uma exposição exatamente cronológica, mas que mostra uma vida da pesquisa e das questões e dos problemas e até mesmo dos procedimentos e materiais que circula entre o grupo, né? Então, às vezes, um artista está ali trabalhando na formulação de um problema específico, o Valdemar Cordeiro formulando, né, ali o problema da espiral de Arquimedes já em 51, e como a espiral de Arquimedes vai ganhando significado no trabalho dos outros artistas, né? Vai sendo trabalhada como procedimento, inclusive, no trabalho dos outros artistas e do próprio Valdemar Cordeiro. Então, como o Valdemar a formulação da espiral ali no Valdemar Cordeiro aparece depois no Casimir Feir, depois aparece no Maurício Nogueira Lima, no objeto rítmico, e essa permanência das questões, né, permanências, continuidades, descontinuidades, que foi interessando a gente para fazer os conjuntos de obras mesmo, e para construir essa ideia do grupo, né, que não é um grupo, como a Elô disse, necessariamente coeso o tempo inteiro, mas quem né, exatamente durante uma década, né, quem se mantém unido o tempo todo, mas que tem uma certa coesão no olhar, vamos dizer assim, ou uma certa escuta para o outro no olhar. Eu acho que talvez esse seja uma das coisas mais legais de ver uma exposição de um grupo que se assumiu como grupo hoje em dia, assim, né? Ver o quanto uma produção coletiva vai amadurecendo questões coletivas, que no fim é uma questão do próprio manifesto, já colocada lá, né? De uma possibilidade de socialização da arte, de uma possibilidade de dar acesso aos meios de produção da arte a todos mesmo. E isso, de certa forma, aparece nessas ideias compartilhadas pelo grupo. Bom, eu queria falar uma outra coisa que também eu senti, assim, quando a gente vai lidando com o público, nos encontros que a gente teve, né? E que foi interessante, porque talvez puxando um pouco mais para o contexto contemporâneo, né? Quanto essa ideia de ruptura ainda é chocante, sabe? O que eles propuseram, né? Eu acho que isso a gente perde a nossa... Porque, estou pensando em duas coisas que você perguntou. Primeiro, se isso é arte moderna, né? Sim, acho que é um outro momento da arte moderna brasileira, pensando se a gente... Depende do que a gente entende por arte moderna, mas se a gente entender por arte moderna esse tipo de arte que acredita muito no poder e na autonomia, né, discursiva e o poder de transformação do objeto artístico, né, e da sua gramática, né, dessa gramática da forma como algo que vai revolucionar, mudar mesmo, né, as formas de comunicação e de leitura do mundo até. Sim, acho que é com certeza arte moderna, mas ao mesmo tempo o fato deles terem atuado, né, criando objetos que fazem parte do cotidiano e que depois o interesse, essa última parte da exposição, né, que fala do interesse deles pela cor e que se desdobra no caso do Fiamminga e de outros, no interesse pela retícula, e como que, aí muito calcado no Joseph Goebbels, né, como que
estão observando e estudando como que a percepção mais específica em relação à cor, como que a gente percebe a cor, de acordo com o contexto em que as cores são colocadas, como que isso se desdobrou no trabalho de vários no interesse por imagens crítico, né? Por imagens da cultura de massa, porque nos anos 60, então todos eles acabam se voltando, né? Ou incorporam objetos aos quadros, quase todos, talvez não o Cecilotto, mas acabam trabalhando, né, com imagens de mídia, mas num viés muito crítico, e muitas vezes muito crítico e muito analítico, porque olhando também com lupa para aquelas retículas, né, que formam a imagem impressa, quase como uma maneira de tornar aquela imagem concreta de novo, né, porque dão evidência justamente para as retículas. Não sei se não estiver muito claro, vocês me perguntem, mas o que eu quero dizer é que essa especificidade toda da linguagem concreta tem um desdobramento aí meio imprevisível assim, durante os anos 60, né? E que abre o caminho aí para a relação desses artistas também com a arte contemporânea. Mas é gozado notar quanto essa exposição ainda essa negação da representação, né, e da figura humana e da figura, o quanto isso ainda é uma ruptura até hoje, porque é uma questão, eles queriam mudar, a ruptura era na maneira como se faz arte, desde sempre, desde as cavernas, né? Romper com a ideia de representação, isso é muito radical. E hoje em dia, claro que isso traz consequências que nem sempre, que depois ao longo do tempo podem ser criticadas, e como, né, você pode considerar isso um purismo visual ou um formalismo exacerbado, mas não era por isso que eles estavam fazendo, né? Não era em busca de uma forma pura e absoluta, mas por acreditar que era necessário romper com uma gramática de comunicação visual, uma gramática da arte que estava sendo usada por fins políticos. Eles queriam, né, propor realmente uma outra forma de arte. E isso, claro, tem um histórico na história da arte do século XX, mas aqui no Brasil é muito impactante nesse momento. No contexto do pós-guerra, ainda é radical, porque o contexto do pós-guerra é quando, né, o mundo tinha vivido aquele momento de muito uso da arte, uma aplicação da arte moderna na propaganda política, né, dos totalitarismos. Então, essa proposta deles tem um papel político também. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouco. Se eu te interrompi? Não, mas é bom, porque eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Assim. Não, porque, de fato, a gente vê acho que está funcionando. A gente vê no manifesto e na exposição um surto industrial, que o Brasil, né, ali nos anos 50, na era Vargas, final da era Vargas ali, na era Kubitschek, embarcam, né, que vai acabar em Brasília um pouco, mas acaba muito como fracasso, né, assim, acaba muito como impossibilidade de realização completa dessa utopia, apesar de todo o legado, né, que a gente tem e que não é um fracasso total, digamos assim, né, conseguiram romper com muitas coisas e mudaram, né, muito, né, do nosso design, da nossa dicção, da poesia, da música e da noção de representação, né, que ainda choca mais, que de fato foi um corte fundamental em relação à geração moderna anterior, que não tinha ido tão longe na abstração, né? Tanto que a última frase
do manifesto é: arte moderna não é ignorância, nós somos contra a ignorância. Eu tinha uma frase forte, né, assim, meio que quase xingando todo mundo de ignorante, mas afirmando que aquilo é arte moderna e que aquilo tem uma outra, aquilo não é só um exercício formal, né, é mais do que isso, né, e acho que você falou muito, né, mas ao mesmo tempo que a gente vê que teve algum sentido na nossa produção cultural, no que veio depois, a gente está numa situação atual oposta, né? Assim, parece que não temos utopia, não temos projetos de futuro, não que não temos, mas ela está um pouco, né, escanteada. Assim, a gente está numa situação, o Brasil especificamente, não sei, no fundo do poço mesmo, no sentido cultural, no sentido econômico, no sentido político, como um projeto de país, né, como uma sociedade dilacerada, com polarizações em que voltamos a questões que jamais havíamos achado que já estava superada, que a gente não ia mais voltar em questões básicas, né, do que a gente poderia achar que era algo fundamental para a noção de civilização, ou para a noção de um país moderno, né, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos, questões muito centrais e que, de algum modo, voltamos, né, num momento talvez pré-moderno, né, assim. Então, eu queria escutá-los um pouco sobre esse paradoxo, né, de uma situação completamente distópica que vivemos versus essa utopia que eles traziam no manifesto. Eu acho que tem uma coisa muito forte que está no manifesto e está no trabalho desses artistas, que é uma afirmação de uma possibilidade, não só de uma possibilidade de rever e de romper com os padrões da figuração e da representação e de rever a estrutura mesmo da arte, como também dessa revisão ou dessa ruptura ser comandada, capitaneada pela classe média, né? Eu acho que isso tem uma coisa muito importante, porque a ideia de uma industrialização, né, e de uma arte que fala para a indústria não é a produção de uma arte de elite, é uma produção de uma arte coletiva. A crença na indústria é uma crença no acesso, né, na possibilidade de acesso desses produtos que são fundamentados em pinturas, mas que vão para a indústria e vão fundamentar uma produção da vida em larga escala, que vai dar no mobiliário, que vai dar no design, que vai dar na publicidade, que vai dar na arquitetura e que vai organizar a vida das pessoas mesmo. Então eu acho que tem essa característica de uma confiança ali na classe trabalhadora, na classe média, como fundamental na condução de uma ideia de país que talvez hoje não seja feita nesses termos, não sei, mas precisaria pensar sobre isso. E acho que tem ali também uma questão importante. Elô, você quer falar? Desculpa, eu te interrompi. Mas agora eu me perdi. Talvez você queira complementar. Eu acho que eu vejo assim, eu interpreto assim, que aquela radicalidade daquela linguagem, naquele momento, tem a ver com a experiência desses artistas que são quase todos imigrantes europeus, né, ou alguns de primeira ou segunda geração, só que a gente tem o Valdemar Cordeiro, que veio para o Brasil em 1946, né, que viveu em Roma durante toda a Segunda Guerra. A gente tem o Leopoldo Haar, que foi ele perdeu a família, polonês, né? E fez parte do exército de resistência polonês, que era criado na Rússia, enfim, formado na Rússia, mas que deu apoio aos aliados durante toda a Segunda Guerra. Uma pessoa que viveu a guerra, foi soldado, né? Ele era um artista gráfico, mas que
que acompanhou esse exército. A gente tem o Kazimierz Fejer, que é esse artista húngaro, que também veio para o Brasil no pós-guerra e que viveu em Budapeste, participou do movimento de ascensão do abstracionismo na Hungria, num curto período que foi entre o fim da Segunda Guerra e o início e o final da década de 40, quando, de fato, Stalin, né, todo o regime stalinista também começou a coibir a arte abstracionista na Hungria, porque tinha toda essa discussão entre abstracionismo, figurativismo e político, né, e os partidos comunistas e a Hungria como um país do leste europeu sofreu muito com isso, né? Então teve um momento ali na Hungria que não foi mais possível fazer arte abstrata. Ele era um dos expoentes e ele veio para a América Latina. Eu acho que esses três figuras, né, são bem importantes, assim, porque eu acho que o que eu vejo é que o que eles fizeram aqui tem relação com o debate da arte abstracionista do pós-guerra que emerge na Europa no imediato pós-guerra. Então, assim, isso é uma coisa. Tá? Então, a gente está falando também de uma coisa que não é só, na minha opinião, um olhar para o futuro, mas também resultado de um trauma. Tá? E a gente vê isso, por exemplo, falar de outra figura, o Mário Pedrosa. Né? Toda a defesa do Mário Pedrosa pelo abstracionismo é contra o uso político da arte pelos totalitarismos. Então, acho que passa por aí. Depois tem esses desdobramentos, claro, que tem a ver com esse momento democrático e de desenvolvimento econômico e industrial do país na década de 50, do plano de metas, enfim, culmina em Brasília. Mas eu acho que se a gente for olhar também esse grupo, né, que é todo de homens, só temos uma mulher, né, mas assim, a maioria é homem, imigrantes, eram pessoas que estavam chegando aqui para reconstruir suas vidas e foram conhecendo o Brasil. Talvez o que eu quero dizer é que a riqueza e os limites da arte concreta tem a ver com essa configuração. A arte concreta e a proposta do manifesto não é capaz de dar conta do problema do país, né? Nem o Niemeyer, nem Brasília, porque o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a gente está falando de um país que vocês já sabem do que eu estou falando, né? De passado de escravocrata, de absoluta discrepância, né? Entre dicotomia social absurda, uma das piores do mundo, e não vai ser um grupo de homens de classe média do Sudeste com 20 anos de idade. É lindo, porque assim é feito as mudanças, né? É sempre fracasso. Se você for olhar toda a história da arte moderna, é feita de fracassos. São utopias, são convicções muito arraigadas, né? São, por exemplo, se você for ver a história do Malevich na União Soviética, no envolvimento dele com né, dos artistas construtivos e soviéticos com a Revolução, também é uma história de fracasso, né? Todas essas histórias são histórias de fracasso, se você pensar na mudança que eles queriam promover. Por outro lado, muda tudo, como você falou. Muda o desenho da vida, muda, né, a poesia, muda a arte concreta. Está na arte pop até hoje, né? Então é isso, é uma aposta e tem coisas que você vai ver fracassos, mas você vai ver consequências incríveis também, talvez em lugares que eles não tinham imaginado, porque eu acho que a vida é assim, né? Você não... Você aponta para o pato e acerta no ganso. eu vejo um pouco assim, na verdade. Acho que a gente pode ver se tem alguma pergunta da plateia, alguém quer fazer algum comentário. Para complementar, então, o que vocês mais ou menos estão falando,
o lado que eu conheço um pouco é o lado do meu pai. Então, o que acontece? A gente tem que... Saciloto. Então, se vocês... como ele me ensinou a olhar qualquer tipo de arte. Vai no momento, vai na época. Então, se a gente pensar 70 anos atrás, ele, lá no ABC, a indústria estava começando. A fabricação em série, isso daí tem muito na obra dele, né? O elemento assim, seriado e tal. Isso daí estavam se colocando. Então, no primeiro momento, na exposição de ruptura, a arte que eles estavam fazendo era um presente. Era mostrando o que era presente. Todos os logotipos, até então, eram figurativos. Hoje, a maior parte são todos geométricos. Então, é essa contribuição da arte concreta que, vamos dizer, que dali desencadeou todo o resto. O Walter é filho do Luiz Saciloto. Obrigada, Walter. Eu acho que isso é isso, né? Que interessante, porque a gente perde também um pouco a noção da força disso naquele momento. O exercício de olhar a história é sempre esse, né? A gente fala da nossa época já com um ponto de vista crítico, porque consegue ver mais coisa do que eles viam, porque eles eram os protagonistas, né? E é isso, eles realmente influenciaram muito mesmo a questão do design. No fundo, a gente tenta ler o manifesto com as pistas históricas que a gente tem dentro daquela circunstância histórica, para entender com quem que eles estavam debatendo, porque hoje essa frase parece outra coisa. Mas lá eles tinham um debate muito forte com o contexto, com o meio artístico do momento. Então, o exercício é esse, né? De tentar se colocar naquele lugar com aquela situação do máximo. Claro que a gente nunca vai poder, né? Mas nunca vai conseguir, mas é contextualizar mesmo, né? As escolhas. Né? E acho que você levanta um outro ponto bem importante, que são os artistas brasileiros, né? A educação que esses artistas brasileiros tinham, que era uma educação onde o desenho era visto como instrumento para a indústria, né? Então, Saciloto na escola técnica, o Fiaming trabalhando na Melhoramentos, o Maurício Nogueira Lima no IAC, enfim, tem um tipo de desenho que esses artistas estão aprendendo que vai refletir muito no que eles estão fazendo e nessa confiança da indústria de produção, né? Tem uma base de educação também específica desses artistas que é muito importante quando a gente vai considerar o trabalho deles. Né? Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre o que a Heloísa comentou a respeito da cor e da mudança dessa perspectiva. Uma pergunta bem pontual, mas eu acho que está bem presente também no percurso pela exposição, que acho que a historiografia desse período pontua muito fortemente como que a cor, sobretudo no início dos anos 50, era usada muito a serviço de uma estrutura espacial já delimitada, conforme aquelas regras da Gestalt e tudo mais, para a organização do espaço, o contorno. E eu acho que as últimas obras da exposição, uma coisa que surpreende, é como a cor parece ser usada de uma outra forma. Eu queria saber se vocês acham que essa mudança quanto ao uso da cor, sobretudo nas pinturas, apenas nas pinturas no caso, representa o retorno da cor como um valor unitário, autônomo, e se isso significaria uma espécie até de expressividade que seria contraditória com o que eles afirmaram anteriormente. Não sei se ficou claro, mas não pergunto. Não, eu acho que tem uma coisa importante para começar a responder. Lô vai responder muito melhor do que eu, com certeza, porque isso sempre acontece. Mas que é essa frase, ou essas obras, principalmente a que está lá do Valdemar Cordeiro, estava na exposição de 59 lá no Mando Rio, que é essa exposição que a gente está entendendo um pouco, que é quase a última, né? O Canto do Cisne deles se pensando enquanto grupo. E o Valdemar Cordeiro escreve nesse catálogo, que está lá até no texto lá na sala, uma frase que ele fala que forma não é invólucro, forma é relação, e que eles estão querendo discutir, dá para fazer arte concreta sem contornos definidos, a importância é a precisão da ideia. Mais ou menos isso que ele estava dizendo ali. E essa frase sempre intrigou muito a gente, e essas obras também intrigaram a gente, porque a gente estava ali tentando entender quais eram os limites, né, do funcionamento do grupo. E não sei se Elô concorda comigo, mas eu acho que
essa visão da cor, essa mudança de visão da cor, ou essa transformação do pensamento da cor, tem muito a ver com a crítica dos artistas neoconcretos, a crítica que eles fazem aos concretos. Então, de alguma forma, é interessante ver nessas obras o quanto eles estavam se ouvindo, porque às vezes a historiografia constrói a história desses dois grupos um pouco se isolando, né? Como se eles tivessem ali um momento de ruptura em 56 e 57, e depois cada um foi para o seu lado desenvolver questões muito diferentes, enquanto a gente verifica que não, verifica que tem ali uma perspectiva de pensar em cor como relação mesmo, não sei se cor como expressividade, mas de pensar em cor como relação, em cor como um acontecimento, né? O quadro chama a estruturação da luz da pintura do Valdemar Cordeiro, e acho que tem um pouco dessa ideia de entender a crítica e de se haver um pouco com a pesquisa. Que fica claro, eu acho que ao longo dos anos 50 inteiros, como esses artistas mantêm uma seriedade na pesquisa, né? O quanto eles... E essa seriedade tem um pouco a ver com escutar a crítica, ver o trabalho dos outros, ver o que o colega está fazendo e ir produzindo uma produção que é de grupo mesmo, né? Que é conversada. Então, acho que tem essas pinturas têm um pouco a ver com isso para mim. Assim. Eu estou totalmente de acordo. Acho que, só para pontuar, assim, a gente tem 52, o Manifesto da Exposição de Agricultura. Durante a década de 50, esse grupo vai mudando a composição, agregam uns, outros se afastam e tal. O grande outro momento chave para a gente entender essa história é 56, início de 57, quando, até onde eu entendo, o grupo de São Paulo, encabeçado pelo Cordeiro, tomou a iniciativa de fazer a primeira exposição nacional de arte concreta. Foi a primeira vez, porque assim, ao longo dos anos 50, tinha os artistas concretos do Rio, né, que não se chamavam de neoconcretos ainda, trabalhando, do grupo Frente, né, expondo no Rio. De repente a gente tinha, nas duas principais cidades do país, do Sudeste, ali, produções que estavam dialogando e muito conectadas com um debate trazido pelas bienais, um debate internacional. Então, a primeira exposição internacional de arte concreta foi uma celebração, né, dessa conjunção, um reconhecimento de que havia algo ali importante acontecendo, mas foi também um momento em que se colocaram as coisas juntas e que deu grandes debates, principalmente entre Valdemar Cordeiro e Ferreira Goulart, né? E aí debates muito assim raivosos e agressivos pela imprensa. A gente tinha uma imprensa que dava espaço, né, jornais, para o debate artístico, né, para a crítica de arte. E aí vários críticos, meio unânime a crítica, né, em dizer que os artistas do Rio são menos coesos e estão mais interessados na questão da cor e que aí o Mário Pedrosa e o Ferreira Goulart fazem uma crítica muito específica ao Valdemar Cordeiro, dizendo que ele faz um desenho que ele pinta, que a cor não é estrutural, né? A cor que quase na pintura, é quase como se fosse um desenho gráfico ali, um desenho pintado, vamos dizer assim. Enquanto que os artistas do Rio, isso seria uma questão expressiva e tal. Isso é um debate ali, qual cor que pode usar, qual cor não pode usar e tal. Em 56, 57, isso é uma brigalhada. O Manifesto Neoconcreto em 59. Eu acho que o Manifesto Neoconcreto, claro, tem várias outras questões, mas ele é uma resposta, né? Ele é uma reorganização ali teórica que nasce, né? Que é consequência também do debate de 56, 57. E aí eu acho que é isso que o Yuri falou. A gente costuma, na história, a gente sempre lê que, então, né, os artistas de São Paulo eram mais
coesos e não se importavam com a cor. Mas aí chega nesse momento em que eles estão voltados para a cor. E aí a grande questão não é mais tão importante a clareza formal, que era importante lá em 56, aquele rigor das linhas, aquela precisão toda, né, dos utensílios, dos materiais, como é que é? Do compasso, da régua, não é mais tão importante isso, porque é aquela citação. Eles continuam falando de percepção, eu acho que não é uma questão de expressão, eu acho que é uma questão mais analítica. É como se eles estivessem assim, eles reviram a sua posição em relação à cor e à forma, talvez impactados por todo esse debate, mas continuaram ferrenhamente concretos, porque as questões ainda têm a ver com Gestalt e com percepção, né, em primeiro lugar. Então, acho que se pensa, por exemplo, aquela pintura do Valdemar Cordeiro, a última da exposição, que é feita com spray, claro que ele tem uma vibração da cor no corpo já do espectador, mas é muito... Você vê que eles estão estudando o amarelo, como que o amarelo se comporta quando ele está do lado do vermelho, quando ele se comporta em termos de percepção quando ele está do lado do verde, quando ele está do lado do azul, quando ele está... Eles estão discutindo isso, assim. E aí é bonito ver que é o Fiammingue, o Cordeiro, o Maurício Nogueira Lima, o Lothar Charron, né? Todos estão ali falando disso. E no caso do Hermelino Fiammingue, eu acho que é quando a coisa se desdobra muito, né? Porque ele vai começar a trabalhar com as retículas, né? Ali já tem um trabalho de 50 e poucos, que ele está trabalhando com os dots, né? Com as retículas de impressão. O Fiammingue era um artista gráfico, um artista ligado à publicidade. Então, nessa prática dele do dia a dia, ele traz uma questão do ofício dele como publicitário, como artista gráfico, para a pintura, né? Que é o problema da impressão da cor. E como que a cor se forma na retina com a questão da retícula impressa do fotolito, né? E ele traz isso como um problema da pintura. E aí você vê cada um ali meio que derivando, trabalhando com isso. É uma questão ainda de percepção. Não sei se deu para... Acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário? A gente tem vários agradecimentos para fazer e sempre esquece de agradecer alguém. É sempre difícil essa hora, né? Mas eu queria agradecer, obviamente, vocês dois, né? Pela excelência do trabalho todo, pela prontidão. Agradecer toda a equipe do Museu de Arte Moderna, na produção. Agradecer muito a Lia pela coordenação editorial, que foi incrível. Todos os emprestadores, herdeiros, colecionadores que contribuíram para que a exposição pudesse acontecer. E há mais alguém que eu não sei, todo mundo que eu esqueci. E muito feliz, assim, acho que são poucas as instituições que podem, 70 anos depois, fazer uma reflexão, né, a essa altura, né? E acho que o MAN está entre elas, sem dúvida, né? E é com muito prazer que a gente lança ali o catálogo, está disponível na loja. Essa é a última semana da exposição, ela vai ser gratuita até o domingo, então hoje já foi gratuita e será gratuita até o próximo domingo, quando ela será fechada, que a gente vai começar a montar a exposição Panorama da Arte Brasileira, inaugurando no dia 23 de julho. E espero poder contar com a presença de todos aqui nessa abertura a partir das 13 horas. Querem fazer algum comentário, alguma despedida? Agradecer os intérpretes de Libras, que eu esqueci. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer muito as famílias, né, em primeiro lugar, sempre que nos apoiaram. A gente sempre super feliz da proximidade de vocês, a confiança. A todos os emprestadores, né, que confiaram também as obras, né, e é fundamental essa colaboração.
E agradecer muito a confiança do museu, ao convite. A gente espero que esse trabalho justamente contribua aí para avançar nas discussões, né? E para que as pessoas continuem pensando aí nesse legado e se impactando, né? Com a beleza e com a potência, né, estética e também com a radicalidade dessas obras, né? Acho que é um privilégio nosso, assim, poder ter feito essa exposição. Eu faço minhas as suas palavras, estão ótimo. Queria agradecer principalmente as famílias e os emprestadores. Fazer uma exposição dessa não é fácil, né? Reunir uma quantidade dessas obras. Essas obras estão sendo muito requisitadas mesmo, por todos os lugares, é difícil juntar. Agradecer a produção da exposição, que foi firme e incansável em conseguir essas obras aqui, e agradecer a confiança do museu mesmo e vocês por estarem aqui. Muito obrigado.